Opa, meu povo, salve Maria, vamos embora para mais uma aula do nosso curso. Depois de passar aqui umas raivinhas com o servidor, tive que reiniciar o servidor, vamos para mais uma aula. A aula de hoje, vamos configurar aqui o cache do nosso site, que eu falei lá no início desse módulo, né? Para o nosso site ficar mais rápido. Então, partiu, né? Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais e agradecer a todo mundo aí que está ajudando a apostolado. Feito isso, partiu para a aula. Meu povo, nosso site já está pronto, na teoria, né? Porque na prática é tudo rascunho. Mas se você chegou a esse momento, significa que já está tudo tinindo, né? E aí o que acontece? Aquelas aulas que eu falei lá no início, do que é a internet, como funciona a internet, etc e tal, eu falei que os sites são feitos de arquivos HTML e tem o PHP ao lado do servidor. Até cheguei a explicar, se eu não me engano, o que é o PHP. E aí o que acontece? Eu não me lembro se eu expliquei, mas eu vou explicar de novo. Eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui o arquivo de template. Vou abrir o paróquia virtual mesmo, vou nem abrir aqui o... Deixa eu abrir aqui o paróquia virtual. Themes, paróquia virtual. Eu acho que o meu computador travou. Oxi. Beleza. Vocês podem reparar aqui o seguinte. Eu tenho um menu com o meu nome. Aqui, com o meu nome de usuário. Aqui no meu PHP, no meu header.php, na verdade está aqui em cima. Cabeçalhos, eu acho que foi o 2. Foi o 2. Beleza. Vocês reparam que aqui, ó, ele está me mostrando alguns códigos em PHP. E um desses códigos é uma lógica condicional, que é aquela coisa maravilhosa que aprendemos no formulário de batismo, mas dessa vez eu fiz diretamente em código. Eu coloquei que se o usuário estiver logado, aqui, nesse texto aqui, apareça o nome de usuário da pessoa que está logada. Então aqui ele vai mostrar aqui o primeiro nome da pessoa. E aí, o que o WordPress vai fazer? Antes de criar um arquivo HTML, ele vai acessar o banco de dados e criar vai pegar o meu nome de usuário e vai jogar na tela, Matias, e vai mandar isso para mim. Isso, para uma pessoa, tá de boa. Para 1000 pessoas, já começa a dar ruim. O servidor já fica, peraí. E aí, é basicamente assim que funciona o WordPress. Quando vocês acessam um site, um WordPress, no caso aqui do deovario.org, o servidor, ele pega o PHP, faz todas as informações na página, transforma esse PHP em HTML e aí ele manda diretamente para a pessoa que está solicitando. Tanto é que se eu apertar aqui Ctrl S para salvar, ele vai me salvar um arquivo em HTML, ó, que é um arquivo bem grande, diga-se de passagem. Ó, deixa eu exibir aqui em todos os downloads. Tem 245 bytes, como o nosso servidor é muito, muito, muito ruim, ele está mandando bytes por segundo, ele não está baixando tudo de uma vez, tá? Infelizmente, mesmo a minha internet sendo muito veloz, ele está demorando muito para baixar o nosso site. Inclusive, eu tô aqui com esse site aberto, eu consigo abrir ele com a internet desligada. Uma coisa ou outra não vai funcionar, mas eu consigo abrir. Então, ó, eu consegui abrir aqui, ó, o nosso HTML, ó, Paróquia Sagrada Coração de Jesus. Se eu clicar aqui em abrir, ele vai abrir diretamente aqui, ó, tudo que está aqui, mas a diferença é que eu estou abrindo diretamente do meu computador, ó, o arquivo diretamente em .html. Eu falei lá né, ao longo do curso que não pode escrever com C cedilha, acento, né, as coisas na internet, não, no caso, quando for link e o nome de usuário, não pode ter acento, letra com C cedilha, esse tipo de coisa, por causa disso aqui, ó. No lugar onde tem C cedilha ou acento, aparece esse símbolo de porcentagem, tá? E aí, ó, tá funcionando certinho, ó, o nosso site, sendo que esse site não é o nosso site verdadeiro, tá? Ele tá já no meu computador. E aí, aquilo que eu tinha falado, computadores, né, servidores são computadores têm memória RAM, tem processador, tem HD, diga-se de passagem, muito ruim desse servidor que estamos utilizando aqui agora, e ele tem limites. Então, quando uma pessoa pede para transformar o HTML, o PHP em HTML, o servidor atende de boa. Se não, se for 1000 pessoas, aí o site sai fora do ar. A primeira coisa que sai fora do ar é o banco de dados, e depois o site sai fora do ar, né? Dá erro 500 na página. Então a gente pode melhorar isso aqui, tá? Além disso, tem a questão do tempo de carregamento da página. O Google, ele analisa o nosso site e vê quanto tempo o nosso site demora para carregar. Se ele estiver bem estruturado, com tudo certinho, ele dá uma boa pontuação para a gente e joga a gente lá para cima no SEO do Google, tá? E com o nosso site não seria diferente. Então, esses plugins que eu vou ensinar vocês a utilizar nessas aulas, nessas últimas aulas, eles fazem essa otimização, tá? É lógico, isso é só a ponta do iceberg, eu não vou explicar com muitos detalhes, mas pelo menos para vocês começarem aí com a paróquia de vocês e terem alguma coisa apresentável, tá? Eu vou falar mais um pouquinho mais avançado, no curso avançado, que eu vou falar sobre resposta de servidor, etc, tá?
O lado positivo do nosso site, já temos um CDN configurado, então isso melhora pra caramba o desempenho do nosso site. E aí só falta configurar esses plugins. Esses plugins eles vão fazer várias coisas e vai otimizar o nosso site. Beleza, meu povo? Então vamos lá. Então, esse primeiro vídeo tutorial, né, talvez eu faça mais de um, deixa eu apagar esse plugin aqui. Plugins que vocês não utilizarem, inclusive esse WPS Cleaning aqui, eu não vou explicar aqui nesse curso não, eu vou falar lá no meu perfil do Instagram. Só falta só esse plugin aqui, o Lightspeed Cache e o WP Super Cache, para a gente utilizar, tá? No nosso site. O resto, todos os plugins estão devidamente ativados e funcionando na nossa loja virtual. Eu vou repetir o que eu falei nas aulas anteriores. Espera aí, ó, ele está demorando para excluir um plugin, cara. O servidor maravilhoso, para não dizer o contrário. Eu instalei dois plugins, o Lightspeed Cache e o WP Super Cache, sendo que tem um porém, eu falei isso na primeira aula, eu vou repetir de novo. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó, em Ferramentas, vai clicar aqui em Diagnóstico. Eu vou apertar Ctrl clique para abrir numa outra página, tá? Aquele macetezinho de sempre, para a gente conseguir abrir numa nova aba, no caso. É só passar com o mouse em cima do link, apertar Ctrl e clicar em cima dele. Aqui tem algumas coisas assim que ele fica detectando como erro e depois some, mas ignore isso aqui. Eu vou vir aqui em Informação, beleza. Agora, vocês vão vir aqui em Servidor, tá? Ó, Informação, Servidor. Eu já falei isso, vou falar isso de novo. Se aqui, na parte de servidor web, no seu site WordPress, estiver escrito Lightspeed, ou seja, vocês estão utilizando o servidor Lightspeed, normalmente a hosting é Lightspeed, acho que a hospedagem é compartilhada, acho que a HostGator também está assim, mas se tiver escrito Lightspeed, nesse tutorial você só vai usar esse plugin aqui, ó. Cadê? Lightspeed Cache, tá? Só esse plugin aqui. Matias, eu sou assinante do Deover.org. Eu preciso utilizar o WP Rocket? Não, não use o WP Rocket. Se o seu servidor for igual o meu aqui, ó, servidor Lightspeed. Você só vai usar esse plugin. Matias, não sou assinante do Deover.org. E aqui no meu não está escrito Lightspeed. Está escrito ou Apache, ó, Apache, que é esse servidor aqui, ou Nginx, esse daqui, ó. Um desses dois. Então, se eu não me engano, a HostGator é Nginx. A maioria das hospedagens é um desses dois, tá? Matias, está escrito esses dois e eu não sou assinante do Deover.org. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão usar o plugin do Lightspeed Cache e o plugin do WP Super Cache. E a terceira alternativa é, Matias, eu sou assinante do Deover.org, vim aqui no diagnóstico, mas não é Lightspeed Cache. Então, se você é assinante, você vai usar o plugin do WP Rocket, se o servidor for um servidor Apache ou Nginx. Matias, por quê? Sabe aquele esquema do PHP? O plugin do Lightspeed Cache só funciona se o servidor for Lightspeed. Ele só vai pegar o PHP e vai transformar em HTML se o servidor for Lightspeed. Se o servidor não for Lightspeed, ele não vai fazer isso. Ele não vai conseguir pegar o PHP e não vai transformar ele em HTML. Para a gente contornar esse problema, vamos fazer uma pequena gambiarra, que é usar um outro plugin de cache. Nós vamos desabilitar qualquer coisa desse plugin de cache, tipo de otimização. Vamos só usar o cache dele, que é transformar PHP em HTML, e vamos utilizar o Lightspeed Cache para otimização. Porque o Lightspeed Cache ele faz essas duas funções. Ele faz a otimização muito bem feita e ele guarda o cache, mas ele só faz isso se o servidor for Lightspeed, tá? Aí, se você for assinante do Deover.org, você pode ou usar o Lightspeed Cache junto com o WP Super Cache, né, se o seu servidor não for Lightspeed, o que eu não recomendo, ou você utiliza o plugin do WP Rocket que está lá na nossa plataforma do Design Católico, que ele faz exatamente isso, ele otimiza o site e faz a questão do cache do site de vocês, que ele vai transformar o PHP em HTML. Mas como é que ele vai fazer isso? Quando a primeira pessoa que acessar o site de vocês, acessar o site, o servidor vai fazer todo aquele rolê. Vai pegar o PHP, vai transformar em HTML e vai mandar para esse usuário. Quando vier uma segunda pessoa acessando o site de vocês, o servidor não vai fazer isso de novo. Ele vai pegar aquele arquivo HTML que ele já gerou e vai mandar para esse outro usuário. É mais ou menos assim que funciona no Deover.org, tá? Sendo que tem um porém, se a pessoa estiver logada, aí você sente e chora. Porque quando a pessoa está logada, ele não guarda cache. Até porque, no caso do WooCommerce, ele tem informações dinâmicas. Lembra lá do nosso menu, que mostra um menu com o meu nome? Então, se a pessoa estiver logada, vai ter que mostrar um menu com o nome da pessoa. E assim por diante. Então, infelizmente, essa é a única parte chata de e-commerce, tá? Feito isso, então, vamos configurar. Então, nessa primeira aula, esse primeiro cenário é o cenário para quem não tem um servidor Lightspeed e quer utilizar, e não é assinante do Deover.org e quer otimizar o site, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou ativar o meu WP Super Cache, que é um plugin oficial do WordPress, da Automatic, que é a empresa responsável por fazer o WordPress.
Beleza. Ativei o plugin de cache. Agora eu vou vir aqui em, se eu não me engano, configurações, aqui ó, WP Super Cache. E aí a única coisa que eu vou fazer, eu não quero instalar o Jetpack, é colocar aqui cache ligado. Atualizar status. Beleza. E aí o que acontece? Eu vou vir aqui em avançado. E aí eu vou desmarcar, aqui, deixar isso aqui marcado. E eu vou desmarcar essas opções aqui, né? Receber e-mails. Desativado. Beleza. Só vou desmarcar essa opção. Não vou configurar isso aqui, porque isso aqui ele faz a otimização do nosso site. E a otimização nós vamos fazer pelo Lightspeed Cache, tá? Beleza? Conteúdos, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para... Não. CDN a gente não configurou um CDN. Já estamos utilizando, na verdade, a Cloudflare. Esse aqui é ativar suporte a CDN, que no caso aqui eu teria que colocar... Tem o Jetpack, tem o Single CDN, enfim. Já configuramos o nosso WP Super Cache. Agora vamos voltar aqui em plugins e vamos configurar o nosso plugin do Lightspeed Cache. Vamos ativar ele. E aí o Lightspeed Cache ele só vai fazer a otimização do nosso site. Que otimização é essa, Matias? Vai diminuir o tamanho das imagens, se vocês... Eu sei que vocês fizeram upload de imagens em WebP, mas caso uma imagem ou outra tiver passado, ele vai fazer a otimização das imagens, a otimização do HTML, ele vai comprimir o HTML, ele vai guardar cache do banco de dados e assim por diante, tá? Aqui ele está me dando um aviso para eu desabilitar o WP Super Cache, mas eu vou ignorar isso aqui. Porque são dois plugins de cache, então pode dar conflito. Por isso que lá no WP Super Cache a gente só utiliza o cache, só isso. Aqui no Lightspeed Cache a gente não vai conseguir utilizar o cache. No meu caso deve estar aparecendo esse aviso porque o meu servidor é Lightspeed, tá? Então aqui nas configurações eu não posso ativar o cache. Aqui no menu eu vou clicar em Lightspeed Cache. Aqui nada foi configurado ainda, tá? E aí vocês vão clicar aqui em Percents, no caso. E aí vocês podem aplicar aqui uma pré-configuração, tá? Se eu não me engano... eu acho que essa daqui vai funcionar com template. No caso do Deuvero.org, que fui eu que desenvolvi o template, teve uma dessas opções aqui que deu Blade. Beleza. Beleza, já ativei aqui. Agora eu vou vir em General. Deixa eu apertar Ctrl Shift N e tentar acessar o site e ver se nada quebrou. Que pode quebrar, né? Vamos ver se o site vai carregar certinho. Bom, a princípio tá demorando um pouco para carregar. E eu acho que ele quebrou, hein? Não. Ó, os cookies apareceram. Ó, ele quebrou o slide. E algumas configurações aqui do elemento. Eu não sei se ele quebrou o site ou se o site está demorando uma eternidade para carregar também, né? Vamos ver. Vou tentar carregar aqui de novo. Ele quebrou o site. Vamos voltar aqui no presets e eu vou colocar só o básico no caso. Everything Essential no caso. Infelizmente com elemento e etc. Agora que eu coloquei aqui no básico, eu vou ter que vir aqui em cima e limpar todo o cache, tá? Porque aqui ele já gerou um cache da página. Se eu recarregar a página, ele vai me mostrar a mesma coisa, tá? Então vou vir aqui, agora vou apertar Ctrl Shift R. Vamos ver. Pessoal, só um detalhe, um errinho aqui bem bobo. Eu cliquei aqui em limpar cache pelo Lightspeed Cache. Na verdade, vocês vão ter que vir em configurações e limpar o cache pelo WP Super Cache, tá, meu povo? E aí, ó, o site voltou a funcionar corretamente. Então, no caso do template paróquia virtual, somente as configurações básicas por enquanto, tá? Lá no curso avançado, eu vou ensinar vocês a configurar parte por parte do WP do Lightspeed Cache, tá? Nessa aula, por enquanto, eu só vou fazer isso, tá? Aqui no caso do General, a gente precisa só desativar. No caso, como eu tô com cache ativado, aqui cache. Como eu tô no servidor Lightspeed Cache, ele pode dar conflito. Então eu tenho que desativar aqui a parte de cache. Ó, desabilitar o cache. Ó, eu vou vir aqui desabilitar tudo. No caso de vocês, é só vocês ativarem aí o cache normal, tá? Como o servidor de vocês não é Lightspeed Cache, então tá tudo de boa. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a configurarem o WP Rocket, tá? Que é um ótimo plugin de cache. Bom, gente, eu vou encerrar essa aula por aqui. É basicamente isso, tá? Não tem muito segredo, né? E aí na próxima aula eu vou deletar esses dois plugins
No caso, para quem não para quem não tem um servidor Lightspeed, ensino vocês a usar WP Rocket, e aí a gente encerra finalmente esse curso, tá? Bom, gente, eu fico por aqui, é isso aí, valeu!